Agora, saindo um pouco dessa esfera, né, entrando um pouco na esfera do município, né, eu tenho mais assim, duas questões. Uma é sobre como é que a receptividade, né, vocês já falaram um pouco dessa receptividade no município, que é boa, que as pessoas se sentem representadas, mas eu queria perguntar como é que essa receptividade em torno da questão do gênero, né, do ser homem e do ser mulher, né? Como é que o público recebe, né? Os homens recebem como vocês retratam os homens, né? O comportamento dos homens e o comportamento das mulheres, né? Eu achei as mulheres muito fortes, muito empoderadas, muito sabendo o que elas querem, né? E os homens assim, né? Fernanda? E a outra questão, né? Acho que eu faço essa questão e depois eu deixo por último uma outra para a gente fazer um fecho. Pode falar, quem quiser se sentir à vontade, falar sobre essa receptividade. Fernanda, me ouve? Ouço, pode falar. Sobre a questão da representatividade, né, identificação. Vou voltar um pouco agora sobre o primeiro Festival de Cinema no Marajó, de 2018, onde foi lançado o Marajó Mulher, né? Então, a gente lançou o filme num dia em Ponta de Pedras e no outro dia a gente precisou viajar. Pedro, eu e Ângelo fomos para Portel, depois foi para Breves, Curralinho, Salvaterra. E o interessante é que quando a gente chegava para fazer a divulgação do filme, a gente. Marajó Mulher, por si, já é um nome forte, né? Marajó Mulher. As mulheres em si, elas já se sentiam assim meio que curiosas do que se trata. Aí a gente falava, bom, para começar, é um trabalho que fala do Marajó e que é feito pelos marajoaras. Então, isso torna tudo mais assim, mais interessante e mais confiável, eu diria, né? Ah, mas do que fala o filme? Bom, a gente vai falar de tudo um pouquinho. Aí você vê no que você foca. Você pode focar na questão engraçada, no jeito engraçado da gente falar, nas piadas que serão contadas, ou você foca nas questões mais sérias, onde a gente meio que denuncia algumas coisas. Você vê com que você se identifica mais. As pessoas ficavam curiosas. Eu lembro que até mesmo quando ia para o rádio, o Pedro, a gente foi para o rádio, para a televisão, as pessoas ficavam muito, mas Marajó Mulher fala de quê? Fala só de mulher? Não, fala das relações de homens e mulheres, mulher na família, a mulher na sociedade, o papel da mulher. Ah, mas é drama, é comédia? Mais uma vez a gente fala, você foca no que você quer. Aí, quando o filme ia ser, quando a gente passava o filme, né, sempre a gente teve muito público, e a gente se dividia, assim, a gente se espalhava para ouvir os comentários, para ver como as pessoas reagiam, e a gente tem fotos, assim, muito bacana da reação do público, porque as mulheres se identificavam de cara, nas primeiras cenas, com as brincadeiras, aquela brincadeira de jogar a pedra lá, eu ouvia as mulheres falando, olha, a gente brincou muito disso, para saber quantos filhos a gente vai ter, quantos namorados a gente vai ter, aí tá. Aí vinha aquela empolgação, os comentários, aí logo em seguida vinham outras cenas, onde a menina queria estudar, queria ir para a cidade, cheia de vontade, cheia de sonhos, vinham as dificuldades, vai morar com quem, vai para casa de quem, e de novo, a mesma coisa, um monte de mulheres se identificando. Olha, minha mãe foi, minha prima foi, ou eu mesma fui, a minha amiga foi, a filha da vizinha também foi. Olha, aconteceu parecido. E a gente sabe que as coisas eram bem complicadas, bem difíceis, né? Nesse período, nem todo mundo conseguia estudar, muitas voltavam, não conseguiam seus objetivos, mas muitas sim conseguiram, estudaram, trabalharam e voltaram para o Marajó e acabaram assim contribuindo, dando sua contribuição. Aí vinham as questões engraçadas, uma coisa que as meninas falam pouco, não sei se agora falam mais, mas na época era a questão do apanhar o açaí.
Parece que é só menino que apanha açaí no Marajó. Ninguém fala que as meninas apanham açaí no Marajó. No filme é colocado, as meninas vão para lá, vão ajudar, vão fazer, trabalham pesado, trabalham junto. Aí a gente também ouviu os comentários, olha, ninguém fala que a gente faz isso. A gente também faz isso. Então, as pessoas se sentiam muito representadas. Os homens achavam assim, algumas coisas bem engraçadas, alguns diziam, olha, o fulano é o preguiçoso, o filho do vizinho é o preguiçoso, o vizinho fulano de tal é o preguiçoso, levavam mais para o lado engraçado. Quando a gente falava da questão do machismo, tem uma cena no filme que é muito interessante, o Pedro ele foi muito feliz ao colocar isso, que é quando o pai da menina que é negociada em troca lá da dívida, ele diz: vou falar com a mulher, mas passa aqui na terça-feira e pode levar a menina. Ou seja, vou falar para quê? Já resolvi, quem manda sou eu, quem resolve é o homem, a mulher vai ser comunicada do meu jeito, coisa assim. E também existia uma identificação muito forte, a gente via as mulheres, olha, é assim mesmo. Então, isso para a gente, assim, foi muito bacana. Isso aconteceu em Breves, isso aconteceu em Portel, isso aconteceu em Curralinho, e nas comunidades por onde a gente foi, quando a gente foi divulgar esse trabalho, né? Então, a gente veio com uma satisfação enorme, porque a gente conseguiu o que queria, o Pedro conseguiu, sim, o que ele queria, quando ele queria que as pessoas se identificassem. Tinha as brincadeiras, tinha as coisas engraçadas, mas eu duvido que ninguém vai lembrar da questão do machismo, a questão da exploração das meninas, o trabalho pesado que as meninas fazem também, a questão da mulher não ter voz, não ter vez, e também a questão de dar a volta por cima, né? Isso é uma parte assim muito gostosa, muito interessante, porque também o nosso público era muito de muitas professoras, muitas profissionais de diversas áreas que se identificavam, que gostavam de se ver ali, olha, eu venci, eu estudei, trabalhei, hoje eu mando na minha vida, hoje eu sou dona da minha história. E a forma como a linguagem utilizada no filme também conseguia atingir a todo mundo. Então, eu, particularmente, tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto, desse trabalho, porque era o que eu queria, que os marajoaras falassem também sobre o Marajó, porque até então eu ouvia muito outras pessoas falarem sobre o Marajó, entendeu? É igual o branco contar a história do negro, o português contar a história do índio, o brasileiro, que era o marajoara contando a própria história, contando do jeito dele, contando o que vê, o que ouve, o que vive. E o Pedro fala assim, que tudo que ele colocou nesse filme foi o que ele viu, foi o que ele ouviu, foi o que ele viveu, e de verdade é isso mesmo. As coisas aconteceram não exatamente daquela forma, ele deu uma exagerada, mas eu conheci histórias assim, onde a menina é negociada pelo pai em troca de dívidas, isso eu conheci, e não faz muito tempo, sabe? É triste tudo isso. A gente vê ainda os homens falando pelas mulheres, e a mulher ali ainda aceitando, mas também a gente vê muitas mulheres dando volta por cima e estudando e tomando conta da própria vida, e isso é muito bacana. No filme temos o produto lá, né, que é criado pelas mulheres, é o produto Marajó Mulher. A gente tem mais ou menos isso, que é o artesanato, o sumano chique, ele é mais ou menos o produto Marajó Mulher. O artesanato feito pelo Pedro, pela esposa dele, é assim, a gente tem muito orgulho desse trabalho, porque a gente consegue contar histórias do Marajó, contar histórias sobre os sabores, os saberes. O Pedro faz coleções de frutos e de muitas outras coisas, e ele conta essas histórias no artesanato, nos colares dele, entendeu? E isso para a gente, assim, é muito bacana, porque, mais uma vez eu digo, é o Marajoara falando do Marajó. Obrigada, Jaci. Eu vou passar agora, antes de passar para o Luiz ou para o Pedro, eu queria só fazer um comentário para ficar bem mais claro o que eu queria falar sobre em relação à reação do público no Marajó, né?
A gente sabe que, por conta do próprio machismo, né, a expectativa era que o Boto fosse deitar na rede da Mundica ou da Rai, né? Então eu queria saber, assim, para que vocês comentassem a reação do público, inclusive o público masculino, como é que eles receberam esse fato de que o Boto foi para a rede do Mundico e não para a rede da Rai, nesse sentido, né? Pedro, você pode falar para a gente? Está me ouvindo? Foi um pequeno problema com o áudio, eu não consegui escutar tudo que você falou, né? Travou, mas me parece que é da reação dos homens enquanto filme, é isso? De uma forma geral, mas eu citei esse caso que foi bem, eu me diverti muito com o desfecho, eu me diverti muito com o desfecho desse filme, de ver o que aconteceu, né, de fato. Quem é que... Você está me ouvindo? Pedro? Agora estou. Eu me diverti muito com o desfecho, para mim foi inusitado. Ih, ele caiu. Você quer falar, Luiz, um pouco sobre como é que você percebeu isso como um comunicador mesmo, como alguém que é do Marajó, que transita, enquanto o Pedro volta? Bom, não é muito a minha praia o cinema, mas como telespectador mesmo, né? Eu acho que o filme ele foi muito adequado, né? Porque ele usou do humor, do ser engraçado, para falar desse assunto que, na verdade, acaba sendo um dos tabus, né? Um dos muitos tabus que essa produção dessa cena de Ponta de Pedras fala. E eles usam muito bem esse lance do cômico para falar de algumas questões, assim, de alguns dedos na ferida, assim, inclusive. E eu acho que talvez não tenha sido uma ruptura assim tão grande, justamente porque eles utilizam e fazem muito bem o uso desse mecanismo, assim. Mas, de todo modo, foi muito válido, né? Desfecho inusitado, eu também penso da mesma forma. E muito engraçado. Marajó Mulher ele acaba sendo um filme mais sério, né? Mas em alguns momentos também é utilizado dessa técnica. Não sei se é uma técnica, mas a gente percebe. Eu acho muito interessante, né, aquele momento, e vamos ver se o Pedro volta, aquele momento em que elas vão para a festa e a menina que nunca tinha ido na festa, ela até porque estava triste e revoltada, ela bebe mais do que todo mundo cai, ela continua em pé, ela chega em casa, né, ela apanha. Enfim, eu não quero dar spoiler, mas achei muito forte aquela cena. Pedro, você pode falar agora para gente? Oi. Beleza. Só voltando um pouquinho da mulher, no filme Major Mulher, isso que você falou, né? Nós pesquisamos três senhoras, Dona Elza, não, na verdade foi duas senhoras, Dona Elza, a professora Fátima, e mais o grupo da melhor idade. E elas contaram essa aventura dela, aquela coisa de sair escondida, minha mãe foi a que relatou, deixava na cama ali o pano e ia fugida para a festa. Então, aquilo tudo de Ubu ali foi tudo relatado por ela, a maioria, né, das partes das três personagens. E a dona até faleceu, ela falou sobre essa questão, ela foi muito oprimida, né, que a situação lá do pai, conta a história da Juliana, então ela foi muito oprimida pelo pai. E voltando lá também ao assunto do Tem Boto na Rede do Tunico, né, a maioria das pessoas não entenderam o final. E eu quero isso, porque a palavra-chave está quando a benzedeira diz, se ela foi maninada por Boto, ela vai ter um passamento. E o passamento, para alguns, aqui chama, é o desmaio, pequeno desmaio. Se chama passamento. Talvez essa palavra tenha confundido, né, a pessoa que assiste, porque tem muito essa pergunta, né?
porque o que aconteceu? Alguns perguntam, pai que engravidou a filha? Não, Antônio era o namorado dela lá do interior, foi ele que engravidou a Mundica. E no caso, ele disse assim, quando ela falou, benzeu a mulher, assim, olha, essa menina não é nada do boto, essa moleque tem conversa, que ela fala assim, no nosso português está com conversa. E aí, lá fora, quem desmaia? O seu Tunico. E aí o Aberra chega, papai desmaiou. Aí, no final do filme, a benzedeira fica na janela e fala a última frase do filme, que é, tem boto na rede do Tunico. Ou seja, o Tunico tinha essa relação com um boto. Por isso que o nome não é na rede de pescar, é na rede de dormir, que o boto estava com o Tunico. Na verdade, então, teve essa relação aí amorosa entre... E eu estava escrevendo até o roteiro, porque foi muito legal o filme, eu estou escrevendo o roteiro do 2, onde esse menino aparece. Esse imaginário, o Tunico engravida e depois tem o menino, né? E toda vez que alguém no filme pergunta, no roteiro, que eu ainda não terminei, né? De quem é esse menino? Aí a Joana fala, só é meu. E eu fico chateado, porque o menino é branco. Entendeu? A pele dele o nosso amigo lá, o Bruno, é uma pele negra, né? Então fica aquela coisa, não é filho dele, com a Joana e tal. Então fica essa brincadeira, né? E até uma coisa séria, porque séria da questão de que o boto, na verdade, não engravidou ninguém. O boto não engravidou ninguém, né? A gente sabe que naquele tempo lá, o boto foi o costa larga de muitas situações poluídas, né? Questão de irmão, até de padrasto, pai, né? Que tem engravidado a menina, vamos dizer que é boto. Provavelmente aconteceu muito isso. Não foi esse contraído, a ideia era fazer né? Passando a mateireira da Iara, nossa, do Marajoara, né? Contada por Marajoara. Entendeu? Então, essa foi a ideia do final do boto. Se foi essa pergunta, porque cortou o seu áudio, eu não consegui entender tudo. Perfeita resposta. É isso mesmo, né? Para além do aspecto da denúncia, para além do aspecto da denúncia da relação com o mito amazônico do boto, tem esse aspecto da denúncia, né? Dessas situações de violação, né, que aconteciam dentro dos próprios lares e que eram ofuscadas pelo próprio mito, né, essa forma de interpretar a realidade. Mas foi muito boa a tua resposta, né, e bom também conhecer o teu processo criativo também, como é que tu chegou a esse roteiro.